Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O salmo está em Lucas 1. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o importante da reflexão do salmo de hoje é exatamente que Deus não somente visita, ele liberta. E para tanto, ele opera milagres, sinais, para que a fé seja consolidada. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje, em Hebreus capítulo 11, dos versículos 1 ao 2 e versículos 8 ao 19, inicia da seguinte forma: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. E o interessante disso é a definição de fé como a certeza e convicção das realidades que ainda não foram vistas, mas são aguardadas com esperança. A fé não é apenas crença abstrata, mas uma certeza profunda e convicta nas promessas de Deus, mesmo que ainda não se tenha evidência física delas. Essa fé é o que dá testemunho da veracidade de quem crê, pois é através dela que os antigos heróis da fé obtiveram um bom testemunho de Deus. E nesse sentido, nos exemplos de fé, o autor então passa a apresentar exemplos práticos de fé, começando por Abraão e sua jornada. Abraão é um modelo central de fé, especialmente porque ele confiou em Deus mesmo sem ver a realização das promessas que lhe foram feitas. E ao ser chamado por Deus, demonstrou fé ao sair de sua terra, ir para um lugar desconhecido sem saber onde exatamente estava indo. Nos versículos 11 e 12, nós temos a fé de Sara. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade, teve fé na promessa de Deus e concebeu um filho. E nesse contexto de fé, ela não somente se desenvolve dentro da igreja, não somente se desenvolve com as coisas boas da vida, a fé ela vai sendo desenvolvida com as experiências do ser humano, nas dificuldades, nos momentos bons, nos momentos difíceis e nos momentos mais simples e fáceis. E com isso, no evangelho de hoje, em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, traz uma reflexão acerca da fé, onde naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. E essa leitura é exatamente a leitura onde Jesus acalma. Ele levantou, ele estava dormindo na barca e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. Nós poderíamos aqui simplesmente focar a nossa atenção que Jesus acalmou a tempestade, assim como somente Deus pode acalmar todas as tempestades em nossas vidas. E se olharmos para o cenário desse texto, é uma curta transição, onde diz naquele dia. E o efeito importante é nos lembrar que essa história vem logo após todos os ensinamentos especiais de Jesus a seus discípulos sobre a natureza do reino, sobre sua caracterização desse reino como envolto em ocultação e segredo, e de que ele requer um dom especial da audição para compreender. Portanto, não deveria nos surpreender se a jornada do discipulado e o curso de nossas jornadas às vezes fossem repletos de perigos ou riscos inesperados. Assim é a vida. Por mais que nós vamos agarrar na fé, buscar nos aproximar mais de Deus, nós não estamos isentos dos percalços e dos desafios da vida. E a parábola de hoje pode ser aí uma parábola para o discipulado. E o que nós temos é a tempestade acalmada, que pode ser lida em vários níveis. Em um nível, ela mostra o poder de Jesus em um milagre que se junta a todos os milagres de cura nos capítulos iniciais de Marcos. Em outro nível,
Ela pode servir como uma parábola de discipulado. Começamos com um chamado ou convite que reflete o chamado de Jesus para seus primeiros discípulos, segui-lo. Vamos para o outro lado. Uma ordem a qual seus discípulos obedientemente respondem significativamente na linguagem da história, levando-o junto com eles no barco. E neste ponto não é difícil imaginar a cena como relembrando a arca à deriva no caos do mar, mas agora representando um bando de seguidores sob a proteção do Messias de Deus, seguros e protegidos de todos os alarmes. Mas os eventos mudam de repente, do nada, por assim dizer, sem transição textual. Lemos, e acontece uma grande tempestade de vento e as ondas começam a bater contra o barco, de modo que o barco já estava se enchendo de água, tanto para a segurança implícita do barco. 4 vezes nisso já ouvimos falar sobre este barco. E podemos, nesse sentido, analisar que Jesus está no barco, os discípulos o acordaram e fazem uma pergunta: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Vejamos bem, enquanto isso, ele, não Jesus, a referência indefinida é significativa, está na polpa, o lugar para onde talvez ele devesse estar navegando, dormindo pacificadamente em um travesseiro. E eles não são chamados discípulos neste ponto. O acordam e gritam: Mestre, não mestre, o Messias do Senhor, como em Mateus 8, versículo 25. Não te importas que estejamos perecendo? O grito deles é o grito máximo de medo, de dúvida e abandono, repetido frequentemente nas histórias do povo de Deus, como por exemplo nos Salmos, repetido muitas vezes nas nossas próprias histórias, na história da humanidade, onde Deus, em meio da minha aflição, onde será que ele está? Deus abandonou o seu povo? É um grito repetido de tantas maneiras em meio aos terrores e aflições do nosso mundo hoje. Se Deus é um Criador tão grande e poderoso, se Deus realmente importa com este mundo, então por que os eventos no mundo e na minha vida vão tão mal? A resposta pronta: ou Deus não tem poder, ou Deus não se importa conosco ou com a criação. É uma reflexão humana que pode chegar a esse ponto, onde as pessoas começam simplesmente a apenas questionar e duvidar. E esta é uma avaliação honesta da situação na história, e uma parábola da situação de todos nós quando lançados à deriva nas tempestades do mundo, sem a presença e o cuidado de Deus. O clamor equivale a uma oração por libertação e é respondido imediatamente, diretamente pelo próprio Jesus. Jesus não castiga ou argumenta com seus medos. Ele não busca corrigir sua teologia pobre ou lembrá-los de toda a tradição da libertação e cuidado de Deus pelo povo de Israel. Em contraste com a narrativa de Mateus, na qual Jesus primeiro critica a falta de fé dos discípulos. Em vez disso, ele imediatamente acordou. A palavra é, na verdade, levantou-se e pôde aqui ser uma pista reveladora e parabólica para o fim dessa história, e repreendeu os ventos com força, com seu comando duplo. Fiquem em silêncio, fiquem quietos. A resposta dos ventos é imediata. O vento cessou e houve uma grande calmaria. A descrição desta grande calmaria corresponde exatamente e se opõe à grande tempestade que deu início à situação inicial. Então vejamos, em muitos momentos em nossas vidas, o que parece tudo transtornado, transbordado, destruído, extremamente caótico, a partir do momento que dos nossos medos, na experiência dos nossos medos, nós vamos descobrindo onde nós podemos ser fortes e chegamos à calmaria. Não pelo nosso mérito, não pela nossa força, mas pela força que vem de Deus. Mesmo sendo difícil muitas vezes sentir essa força, mas ela vem e nos dá calmaria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.